Em tempos de provação, você ter motivos fortes para perseverar é extremamente essencial. Marcos, quando ele escreve essa carta, ele escreve aos cristãos de Roma. E eu não sei se você sabe, mas os cristãos de Roma estavam passando por uma perseguição muito grande do Império Romano. Estava naquela época onde eles estavam sendo queimados vivos. Os cristãos de Roma estavam sendo lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros e enrolados em peles de animais e tocado fogo. Eles eram devorados por cães raivosos, e tudo isso por amor a Cristo. Então, eles terem uma fé fortalecida naquele momento para passar por essas coisas era extremamente essencial. E hoje nós não somos perseguidos como os cristãos de Roma. Em outros países sim, mas aqui no Brasil não. Aqui nós temos liberdade religiosa. Mas nós somos atacados de outras formas por Satanás e seus demônios. Nós somos atacados pelo ateísmo que está aí na sociedade. Nós somos atacados nas nossas universidades com ideologias ateístas. Somos atacados por uma ciência que não leva em conta a Deus. Somos atacados pelas próprias pessoas que zombam de nós por sermos cristãos. Somos atacados por uma sociedade ateísta. E em Marcos 1, de 1 a 15, que é o texto que nós lemos, você e eu, nós vamos ter algumas provas de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Para que, mesmo que possa vir toda perseguição contra nós, mesmo que possa vir todo ateísmo contra nós, a gente permaneça firmes, com uma fé firme, crendo que o Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos. Amém? Nesse evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo, é por isso que ele começa o versículo 1 dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Era extremamente essencial que Marcos apresentasse Jesus como servo para os romanos. Porque os romanos, eles eram um império muito rico, muito luxuoso, muito poderoso. E agora eles saberem que o Salvador do mundo era um servo, isso daria consciência para eles de que eles precisavam ser servos também. E que Jesus era realmente o Filho de Deus. E vocês vão perceber também que, ao contrário dos outros evangelhos, aqui Marcos ele vai contar as cenas, por exemplo, do batismo de Jesus, da tentação de Jesus, e até da pregação de João Batista de forma muito sucinta, de forma muito concisa, de forma mais simples. Porque os romanos tinham essa ideia. Para os romanos tudo era pragmático. Tudo para eles era nada de teoria, vamos fazer, fazer, fazer. Então, Marcos ele tem esse cuidado. Se eu estou escrevendo para os cristãos romanos, então eu vou dar só lampejos, pinceladas do que Jesus fez. Dito isso, precisamos entender também que para os judeus, o Messias, aquele que seria o Salvador do mundo, ele não é como a gente pensa hoje. Para os judeus, o Messias, ele iria sim cumprir a esperança da promessa que Deus fez para Davi em 2 Samuel 7, de que o Salvador viria da descendência de Davi. Mas uma coisa interessante é que para os judeus, o Salvador do mundo viria para derrotar todos os inimigos de Israel e faria a nação retornar aos dias de glória do reinado de Davi. Os irmãos sabem que no reinado de Davi, Israel se tornou uma grande potência mundial, se tornou uma grande nação. E Jesus vem e cumpre um reino, que foi o reino de Davi, e ele derrota os inimigos. Mas Jesus cumpre um reino espiritual e derrota os nossos inimigos espirituais. Então Jesus tem um outro significado. Então, se eu fosse resumir essa mensagem em uma frase, seria: creia em Jesus Cristo, pois ele é comprovadamente o Filho de Deus. Creia em Jesus Cristo, pois ele é comprovadamente o Filho de Deus. A primeira comprovação vai ser dos versículos 1 a 8, que nós vamos ver o ministério profético de João Batista. Através do ministério profético de João Batista, nós temos a comprovação de que Jesus é Filho de Deus. A segunda comprovação é dos versículos 9 a 15.
através do batismo, da tentação e da pregação de Jesus. Então, essas duas comprovações. Então, vamos ver a primeira comprovação, o ministério profético de João Batista. Olha comigo os versículos 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quem está no fundo, o som está baixo, quer que aumente mais? Está ouvindo bem? Lá no fundo? Bem. Irmãos, eu preciso explicar algumas coisas, para que os irmãos possam entender melhor a Bíblia. Aqui no versículo 2, Marcos diz assim, como está escrito na profecia de Isaías. Só que, quando a gente lê aqui, eis que envia o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. E vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Nós temos aqui duas profecias. Não uma só, mas duas profecias. E essas duas profecias não são de Isaías. Só uma é de Isaías. A outra é de Malaquias. Então, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Essa profecia é de Malaquias 3:1. E a parte que diz, vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas, aí sim é a profecia de Isaías. Aí os irmãos perguntam, mas se o autor que escreveu Marcos, que escreveu esse evangelho, ele diz que essas duas profecias são de Isaías, por que ele diz que são de Isaías se uma é de Malaquias e outra é de Isaías? É porque havia o costume, se você vê a Tanakh, que é o cânon judaico, a Bíblia dos judeus, né? A Bíblia dos judeus. É dividida em escritos, salmos, a Torá, a lei, os escritos e os salmos, se eu não me engano. E nós vamos ter os profetas maiores e os profetas menores. E para os judeus, quando eles queriam se referir aos profetas, eles se referiam aos profetas mais famosos. Então, quando Marcos fala aqui, como está escrito na profecia de Isaías, Marcos sabe que ele vai citar uma profecia de Malaquias. Mas como Isaías era o profeta talvez o mais famoso dos judeus, aí ele fala só de Isaías. Ele cita só Isaías. Então era um costume judaico fazer isso. Explicado isso aí? Amém? Então se algum ateu chegar para você e falar assim, está escrito Isaías aqui, mas a profecia de Malaquias é Isaías, você já sabe a resposta. Ok. Então, o que vai acontecer aqui? A profecia diz que antes do Salvador vir, um profeta, que é João Batista, viria antes para preparar o coração dos homens para a chegada do Salvador. Para dar uma luz, um lampejo, um pré-anúncio do que seria a mensagem do Salvador, quando ele chegasse ao mundo. E é justamente isso que João Batista faz. É como um rei que, para visitar outra nação, antigamente, né, quando o rei visitava outra nação, sempre enviava um mensageiro antes, para dizer o que o rei iria fazer naquele lugar, para preparar os aposentos do rei e tudo mais. Então é nesse sentido, João Batista vem para preparar o caminho do rei, o coração do povo. Vamos ver então os versículos 4 a 8, o caráter e o ministério profético de João Batista. Leia comigo. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista começa a batizar
o povo de Israel. Aquele que é o mensageiro que viria antes do Salvador começa a batizar o povo de Israel. Deixa eu explicar um pouco sobre batismo para que você entenda bem o texto. Já existia a prática do batismo antes de João Batista vir. Então, entre os judeus, já existia naquela época a prática de se batizar. Eles faziam isso, por exemplo, quando uma pessoa não era judia, os judeus iam e batizavam a pessoa de outras nações para que elas pudessem agora estar ali no meio dos judeus, participar da religião, né? E também purificar a vida da pessoa, né? Porque a pessoa fazia coisas que os judeus não acreditavam. Então já existia o batismo antes de João Batista ali no meio dos judeus. Aí João Batista vem. E João Batista vem com um batismo com um significado um pouco diferente. O batismo de João Batista, como vocês veem aí no texto, era um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E quando essas pessoas vinham para ser batizadas, elas confessavam os seus pecados. Então o batismo de João Batista era um batismo que focava mais no coração da pessoa. Era diferente do batismo dos judeus, que era uma purificação de costumes, uma purificação de hábitos, né? Talvez mais no exterior. O batismo de João Batista já começa a tratar mais do coração. Tem que confessar os pecados, tem que se arrepender, tem que mudar de vida. E isso já é preparando o povo para o que seria o batismo de Jesus. O que seria o batismo de Jesus? E o que seria a pregação de Jesus? Um batismo e a pregação de transformação de coração, de nascer de novo, de mudar de vida, de perdão de pecados, de confissão e perdão de pecados. Então João Batista vem para preparar o batismo de Jesus também. Versículo 7. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. No versículo 6 diz que a roupa de João era feita de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, imagine comigo. Antes da chegada de Jesus Cristo, o povo de Israel passou por 400 anos sem muitas demonstrações proféticas, sem muitos milagres da parte de Deus. Não é tão certo a gente dizer que não houve nenhum profeta nesse tempo, porque se a gente lê os relatos dos judeus, a gente vai ver que para os judeus existiram alguns profetas e profecias nesse período de 400 anos. Mas não houve grandes manifestações, não houve grandes profetas como a gente vê no Antigo Testamento. Então imaginem comigo, depois de 400 anos assim, sem muita coisa acontecer, chega um homem que o nascimento dele foi um milagre, porque Isabel era estéril, a mãe de João Batista. O nascimento dele foi anunciado pelo próprio anjo Gabriel. Todo o povo de Israel viu isso. E aí João Batista nasce. Ele era nazireu. Ele não bebia vinho. E João Batista, ele vive no deserto. Olha que loucura, né? Ele vive no deserto, ele passa a vida no deserto. E ele come gafanhotos e mel silvestre. E se veste com roupa de pelos de camelo. Imagine um homem desse aparecendo numa nação dessa, pregando batismo de arrependimento, com uma voz profética, com toda a ousadia, cheio do Espírito Santo. Com certeza, as pessoas da nação achariam que João Batista era o Salvador. Era o Messias profetizado que a nação estava esperando. E realmente isso acontece, as pessoas começam a achar que João Batista era o Salvador aguardado. Então João Batista ele precisa deixar muito claro quem ele é, que ele não é o Salvador, que ele só é um profeta, que prepara o caminho do Salvador. É por isso que no versículo 7 ele fala: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Ou seja, eu não sou o Salvador, ainda vai vir o Salvador. E é interessante a figura que ele coloca aqui, né? Eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias.
Naquela época, quando um senhor ele andava pelo deserto, né, uma viagem de muitos dias, e ele sujava muito os pés, né, porque era um deserto e tal. E ele chegava na sua casa, ele tinha escravos. Quando ele chegava na sua casa, os escravos se abaixavam, desamarravam a sandália do seu senhor e ajeitavam um lugar para o seu senhor repousar e tirava as sandálias e guardava as sandálias para limpar. João Batista dizia que ele não era nem digno de desamarrar as correias da sandália de Jesus. Ele não era digno nem do que um escravo fazia pelo seu senhor, mostrando a majestade de Cristo. A majestade de Cristo. Você pode perceber que durante toda a Bíblia, a mensagem sempre é essa, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor Jesus, Deus Pai, Ele está sempre preocupado com o nosso coração. Deus ele não está preocupado com o que a gente é na frente das pessoas. Deus não está preocupado com o quanto nós sabemos de Jesus e da religião e do cristianismo. Deus não está preocupado o quanto a gente se martiriza e o quanto a gente se sacrifica por Deus. Não. É possível fazer todas essas coisas e não ter um coração transformado. É possível fazer todas essas coisas pelas motivações erradas. É possível vir para a igreja pela motivação errada. Nós vemos muitas pessoas indo para a igreja para buscar bênçãos. É possível tratar os irmãos, a família e o próximo bem pelas motivações erradas, para querer agradar, por temor a eles. E não porque Deus nos trata como Ele nos trata, e então nós tratamos os outros por causa que Deus nos ama. Então é possível fazer todas as coisas da religião de maneira errada, com a motivação errada. E durante toda a Bíblia nós vemos que Deus está sempre preocupado com o nosso coração, com a motivação do nosso coração. O Senhor Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Limpem a parte interior do copo, então a parte de fora do copo ficará transparente. Então cuida do teu coração primeiro, e tu nem precisarás se preocupar do teu exterior, porque o teu exterior vai ser transformado pelo teu interior. Então, durante toda a Bíblia, a gente vê Deus preocupado com o coração. E Deus falando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se de coração dos seus pecados. E nós vemos hoje em dia muitas coisas acontecendo, muitos pregadores que tiram essa parte da mensagem do Evangelho, de arrependimento de pecados. Eu acho que o pregador mais famoso do YouTube hoje, eu quero citar o nome, mas eu não vou citar o nome não. O pregador mais famoso do YouTube hoje, você pode ver as mensagens dele. É só Jesus te ama, né? Aquela voz assim melosa. Você é lindo, meu querido, você é lindo, lindo de Jesus. É só aquela voz melosa, e você vê, e a câmera filma quem está na plateia, né, chorando, e as lágrimas descem. Você é especial para Jesus. Agora vocês vão saber quem é. E ele fala assim: você é o centro do coração de Jesus, e não sei o quê. Quando você olha para a televisão, quem são os pregadores mais famosos da televisão? É aqueles que não falam de arrependimento de pecados. É aqueles que falam de muitas outras coisas, mas não falam de arrependimento de pecados. Não falam de inferno, não falam que tem que mudar de vida, né? Não falam do diabo, seus demônios, que querem tragar a sua alma, que querem desviar você do caminho do Senhor. Então, nós estamos sendo atacados por todos os lados por uma mensagem que não é uma mensagem de arrependimento. E as pessoas que são ímpias, as pessoas que não seguem a Jesus aí fora, elas estão conhecendo um Deus, através desses pregadores, elas estão conhecendo um Deus que não é o Deus verdadeiro. Elas estão achando que Deus é só amor. Que Deus, ele não liga para os nossos pecados. Ele não liga para o modo como a gente vive. E aí, quando a gente vai evangelizar as pessoas,
A gente tem que desvangelizar o que eles pregaram para as pessoas e depois evangelizar, né? E às vezes as próprias pessoas dizem para a gente: você não sabe de Deus, não. Você está aí, só fala de pecado, só fala de inferno, você não sabe nada de Deus, não. Então elas acham que elas conhecem a Deus e a gente não conhece a Deus. Então, meus irmãos, é muito difícil a época que a gente está vivendo, em todos os sentidos. Mas nós vemos aqui que durante toda a Bíblia há mensagem de arrependimento de pecados. E quando a gente chega aqui em João Batista, e na própria mensagem de Jesus que a gente vai ver, a mensagem é uma só: é arrependimento e crer em Jesus Cristo como Salvador. Não é outra mensagem. Não tem outra mensagem. Tem que se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você for evangelizar alguém, às vezes dá um receio na gente, né? Poxa, eu vou falar de pecado, vou falar de inferno, a pessoa não vai gostar de mim, a pessoa não vai querer me ouvir mais, ela vai dar as costas para mim, nem vai querer me ouvir mais, a pessoa vai me achar chata. Mas, meu irmão, não tem outra mensagem, não tem outra. Se você quiser que a pessoa goste de você, se você quiser que você tenha muitos amigos, se você quiser que todo mundo goste de você, aí você pode mudar a mensagem do Evangelho, você vai ter várias pessoas que vão gostar de você. Mas se você quiser realmente agradar a Deus, se você quiser ser fiel a Deus, não tem outra mensagem. Você tem que falar para a pessoa que ela vai para o inferno. Não tem jeito. Não tem essa de convencer pelo intelecto. Eu já caí nisso várias vezes, tá? Eu já caí nisso várias vezes. Às vezes me dá medo também. Me dá medo de pregar. Eu não quero desagradar a pessoa. Às vezes é meu próprio familiar. E eu quero convencer a pessoa. Eu estou tendo o privilégio de estudar um pouquinho a Bíblia. Então eu sou tentado a querer convencer a pessoa pela teologia, pela história da igreja, de que Jesus é o Messias. Eu estou errado, eu estou pecando. Está errado. Não tem outra mensagem. É arrepender, vai para o inferno, se não crê em Jesus, porque a gente é pecador, porque Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, você precisa aceitar Jesus, você precisa crer em Jesus, precisa entregar a vida para Jesus, e é isso. Não tem outra mensagem. Se a gente não pregar isso, não pregou. É difícil, mas é isso. Agora eu quero ver com você a segunda comprovação de que Jesus é realmente o Filho de Deus. A segunda comprovação. Vai ser dos versículos 9 a 15, que é o batismo, a tentação de Jesus e a pregação dele. Leia comigo versículos 9 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia. Leia comigo o versículo 8. Deixei de falar uma coisa. João Batista diz assim, versículo 8: Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, como eu disse, o batismo de João Batista, ele aponta para o batismo de Jesus. Ele aponta para o batismo de Jesus. Então, o batismo de João Batista era só com água, para se arrepender dos pecados. Mas o batismo de Jesus é um batismo com o Espírito Santo, ou seja, é um novo nascimento. É a transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração, na nossa vida. Se você ler João 3, Jesus vai dizer: é necessário nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Ou seja, é nascer da água e do Espírito, é se arrepender e ter o coração transformado pelo Espírito Santo. Agora vamos para o versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. A gente consegue ver, é muito interessante, a gente consegue ver a Trindade aqui nessa manifestação. Muitas pessoas dizem assim: a Bíblia não fala claramente sobre a Trindade e tudo mais. Mas olha a Trindade aqui. Jesus, Filho de Deus, se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele, e o próprio Deus Pai fala: Você é o meu Filho amado, em quem me agrado. E aí o Espírito Santo desce sobre Jesus, como estava profetizado em Isaías 61:1, que o Espírito do Senhor desceria sobre o Messias,
Então, o Salvador, ele pregaria o evangelho aos quebrantados, libertaria os cativos, libertaria os algemados. E o próprio Deus Pai, ele atesta, ele comprova que Jesus é o Filho dele, é o Filho de Deus. Então, nós temos aí os testemunhos de Jeová que dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Como é que Jesus não é o Filho de Deus, se Deus Pai está dizendo aqui, você é o meu Filho amado e você me agrada? Como é que não é, os testemunhos de Jeová dizem que não existe a Trindade. Como é que não existe a Trindade se a gente está vendo aqui que o Espírito desce, o Filho se batiza e Deus Pai atesta? Então, sim, existe a Trindade. E é interessante que o próprio Pai abre os céus e fala que que Jesus é o Filho dele. É interessante porque uma coisa seria eu, por exemplo, pense aí na pessoa mais importante do mundo, talvez aí o presidente dos Estados Unidos. Então, uma coisa seria eu postar na minha rede social uma foto com o presidente dos Estados Unidos. Talvez algumas pessoas diriam, é montagem, é Photoshop. Moisés não é ninguém, ele não tem como tirar foto com o presidente dos Estados Unidos. Mas aí, imagine que no Instagram, no Facebook do presidente dos Estados Unidos, o Facebook dele, ele postasse uma foto comigo. Aí ninguém poderia falar nada. Aí realmente Moisés estava com o presidente dos Estados Unidos, né? Então é esse sentido. Uma coisa seria Jesus vir e só ele ficar dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo e tudo mais. Outra coisa é Deus Pai abrir os céus e dizer que Jesus é o Filho dele. Que Jesus é o Filho dele. Então, realmente, nós temos uma comprovação de que Jesus é o Filho de Deus. Agora leia comigo os versículos 12. Tentação de Jesus. Uma coisa interessante sobre o batismo, né? É até engraçada. Eu tenho até vergonha de falar. Quando eu era novo convertido, e estava chegando o dia de eu me batizar, eu não sei, eu acho que eu era muito orgulhoso, muito egocêntrico. Deus tinha que trabalhar muito no meu coração ainda. Mas eu achava que quando eu me batizasse, o céu ia se abrir e Deus ia falar que eu sou o Filho amado, igual ele falou para Jesus. E aí, eu não sei porque eu pensava isso. Acho que eu ficava imaginando a cena de Jesus e falava, oh meu Deus, faz comigo também e tal. E aí, mas assim, hoje eu entendo, pode parecer uma brincadeira, mas hoje eu entendo que a minha glória não precisa ser Deus fazer isso comigo. Porque o fato de Deus ter feito isso com Jesus, e Deus ter falado para Jesus que ele se agrada de Jesus, é a mesma coisa de Deus falar para mim e se agrada de mim. Porque tudo que é de Jesus é meu. Eu falei isso aqui em outra pregação. Tudo que é de Jesus é meu. E quando Deus olha para mim, ele vê Cristo. Então, se Deus falou para Jesus, você é meu filho amado em quem me agrado, por causa de Jesus, Deus também olha para mim e fala, você é meu filho amado em quem me agrado. Deus fala para você, você é meu filho amado em quem me agrado. Independente dos seus pecados, independente das suas falhas, independente o quanto você falha, Deus olha para você por causa de Jesus e diz, você é meu filho amado em quem me agrado. Não é maravilhoso? Porque, na verdade, nós nunca conseguimos agradar perfeitamente a Deus. Davi não conseguiu agradar perfeitamente a Deus. O povo de Israel nunca conseguiu agradar perfeitamente a Deus. E não seríamos nós que conseguiríamos agradar perfeitamente a Deus. Mas Jesus agradou perfeitamente a Deus. E se Jesus agradou perfeitamente a Deus, eu agrado perfeitamente a Deus hoje. Porque toda a justiça, todos os méritos de Cristo são meus agora, são seus agora. Amém? Agora olha comigo versículos 12 a 13, onde o próprio Jesus prova que ele é o Messias. Versículo 12. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Ok, então, primeira prova que Jesus é o Filho de Deus, o batismo dele. Na verdade, o primeiro foi o ministério profético de João Batista. Mas aí agora o batismo de Jesus foi outra prova. E agora a terceira prova, a tentação de Cristo. Por que que Marcos coloca
a tentação de Jesus aqui para provar que ele é o Filho de Deus? Por dois motivos. Primeiro, Marcos queria mostrar para os cristãos romanos que Jesus era realmente humano. Que Jesus era realmente humano, um ser humano. Provar sua perfeita humanidade. Então, se você ler os outros evangelhos, você vai ver que Jesus, quando estava no deserto, ele foi tentado nas condições mais difíceis. Foram 40 dias de deserto, que era um lugar totalmente desconfortável. Um lugar que ninguém consegue morar lá. Calor de dia, um frio absurdo de noite. Jesus foi tentado. Jesus ficou sozinho no deserto. Jesus sentiu fome no deserto. E Jesus estava envolto de feras, de animais selvagens. Então, é o que o autor de Hebreus vai dizer, como a gente leu aqui mais cedo. Jesus foi tentado em todas as coisas, de modo que agora ele pode se compadecer de todas as nossas fraquezas hoje, porque ele mesmo foi tentado. Então, ele precisava passar pelo deserto para provar sua perfeita humanidade. E a segunda coisa, o segundo motivo que ele foi para o deserto, é que ele precisava enfrentar o diabo, para ser também o nosso exemplo. Então, nós sabemos que em Gênesis 3, Adão e Eva caem, e Deus faz uma promessa. Da descendência da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, isso falando de Cristo. Então, era necessário que agora Jesus enfrentasse Satanás face a face e vencesse Satanás. Por quê? Porque ele é o profetizado lá, que Deus prometeu lá em Gênesis 3, no início de todas as coisas. Então, Jesus vence Satanás. É como a luta entre Davi e Golias. Se Davi, vocês lembram da história, se Davi vencesse Golias, o povo de Israel todinho vencia. Mesmo que o povo de Israel não tivesse lutado, só Davi lutou. Se Golias vencesse, todo o povo dos filisteus venceriam também. Eram filisteus, né? Às vezes dá o branco. Então, é a mesma coisa conosco. Se Jesus, nessa tentação do deserto, perdesse para Satanás, todos nós, povo de Deus, perderíamos. Não seríamos salvos. Não estaríamos aqui agora. E se o diabo vencesse, toda a nação demoníaca venceria. Mas Jesus venceu, para a glória de Deus. E por isso nós somos salvos. Por isso nós podemos ter certeza da nossa salvação. Por isso estamos aqui hoje. Amém? Agora, tem pessoas que têm medo de Satanás. Tem crentes que têm medo de Satanás. Tem medo de demônio. Se aparecer uma pessoa possessa de um demônio, eu vou chamar o pastor. Eu não vou lá expulsar, não. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai me bater, não sei. E a pessoa tem medo do que o demônio pode fazer, tem medo do diabo. Eu não vou passar debaixo da escada, eu não quero ver um gato preto. E aí tem esse medo dessas superstições, dessas coisas. Tem pessoas que têm medo de, meu Deus do céu, veio uma pessoa de outra religião aí, veio uma pessoa do candomblé morar do lado da minha casa e me disseram que vai fazer um trabalho contra a minha vida e não sei o quê. Nada contra a pessoa que é do candomblé, eu só sou contra a religião, eu não concordo, nós não concordamos, né? Mas contra a pessoa nós amamos ela. Mas rola esses boatos entre nós cristãos, né? A pessoa vai fazer um trabalho contra a minha vida. E tem pessoas que fazem magia negra mesmo, a pessoa vai fazer magia negra contra a minha vida, não sei o quê. E aí até o crente fica com medo, né? Meu Deus, e agora? Não sei o quê. E medo de que alguém lance uma maldição sobre você, alguém lance uma praga sobre você, não sei o quê, e tal. E aí tem crente que é mais doida ainda, né? Que acredita até no horóscopo, né? Eu sou de Áries, eu sou de Leão, eu sou de Touro, não sei o quê, e não sei o quê. E se nesse mês meu signo não está dando certo, então vai dar tudo errado na minha vida. Meu amigo, minha amiga, você não precisa ter medo de nada disso, porque Jesus já venceu o diabo. E se Jesus já venceu o diabo, nós já vencemos o diabo. Nós já vencemos todos os demônios.
Se uma pessoa estiver endemoniada e você ir lá, você pode ter certeza que o demônio não pode fazer nada contra você, porque você é cheio do Espírito Santo. É ele que tem que ter medo quando um crente pisa o pé ali naquela casa. O demônio tem que bater em retirada quando você chega. Ah, Moisés, mas eu não orei hoje. Ah, Moisés, mas eu não estou buscando tanto assim. Mas o Espírito Santo está dentro de você. É o Espírito de Deus dentro de você. E se o Espírito de Deus está dentro de você, você tem, como diz lá na carta de Timóteo, poder, ousadia e moderação. É o diabo que tem medo de você. Leonard Ravenhill, um pregador inglês, século passado, ele dizia assim: eu só quero ser conhecido por duas pessoas, mais ninguém. Por Deus e pelo diabo. Enquanto eu estiver vivo, eu quero infernizar o diabo. O apóstolo Paulo era conhecido no inferno. Você vê lá quando tem aquele episódio ali, se eu não me engano, em Atos, e algumas pessoas, filhas do sacerdote, se eu não me engano, vão expulsar os demônios, e aí os demônios dizem: eu conheço Paulo, eu conheço Cristo, mas vocês não conhecem. Os demônios conheciam Paulo. Você não tem que ter medo do diabo e dos demônios. Você tem que querer ser conhecido no inferno. Infernizar o diabo. Como? Resgatando almas do inferno, pregando o evangelho, sendo luz na sua casa, sendo luz na sua faculdade, pregando a palavra, sendo santo quando todo mundo é ímpio, quando todo mundo quer pecar, quando todo mundo quer fazer o que é errado. Você tem que se levantar, bater o pé e dizer: eu não peco, eu sou santo, vocês estão tudo errado, eu sou correto, Deus é santo, eu sou justo e acabou. É o diabo que tem que ter medo, é o demônio que tem que ter medo. Somos soldados de Cristo, embaixadores de Cristo. E muitas vezes nós ficamos acuados, medrosos. Não, meus irmãos, Deus não nos chamou para isso não. Deus não nos chamou para isso não. Amém? Versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, depois de João Batista ter vindo e preparado o coração do povo, dizendo: vocês precisam se arrepender e tal, o Salvador vai vir e a mensagem dele vai ser essa. Então, Jesus chega e realmente a mensagem de Jesus é essa: de arrependimento, de novo nascimento, de mudança de vida, de crer em Jesus. E uma coisa interessante, não é só o arrependimento que nós temos que ter. Tem pessoas que é assim. Elas se reconhecem como pecador. Não sei se você já conversou com alguém assim. A pessoa sabe que ela é pecadora. Ah, eu sei, eu sou pecador e tal. Mas ela não crê em Jesus. Ela não tem Jesus como Senhor da vida dela. Então não adianta só se reconhecer como pecador. Não adianta só se arrepender dos pecados. Tem que crer no Senhor Jesus também. E também não tem como ter só a fé sem o arrependimento. Então tem pessoas que creem no Senhor Jesus, como a gente falou agora há pouco, mas não se arrependem dos pecados. Também não adianta. Veja que a mensagem de Cristo é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. É as duas coisas. Que na verdade é uma só, né? Quando a gente se arrepende, a gente crê. Quando a gente crê, a gente se arrepende. Vamos para a conclusão. Lá em Isaías 53, nós vemos o servo sofredor. É profetizado que aquele que viria a ser o Salvador, ele é humilde, ele seria servo, ele não viria para ser engrandecido. E Jesus vem e ele dá a sua vida em resgate de nós, pecadores. Ele vence o diabo, ele se submete à vontade de Deus. João Batista fala assim: eu não posso te batizar. E Jesus humildemente fala: você vai me batizar, é necessário. E Jesus morre por nós. E eu queria que você ficasse com essa certeza no seu coração. Olha só, primeira certeza que eu queria lhe dar. Olha as profecias ali no versículos 2 e 3. Estava profetizado que viria João Batista. Malaquias profetizou. Isaías profetizou que João Batista viria. E João Batista veio. Estava profetizado que
João Batista não seria o Messias, ele apontaria para o Messias. E foi isso que aconteceu. Estava profetizado que o Filho de Deus, o Messias, ele agradaria perfeitamente a Deus, coisa que nós nunca conseguimos fazer, e realmente aconteceu. Estava profetizado, desde Gênesis 3, que o Filho de Deus pisaria a cabeça da serpente e venceria Satanás. E ele venceu. Ele cumpriu todas as profecias, meus irmãos. Só para você ter ideia, a profecia de Malaquias foi, se eu não me engano, há 400 anos antes. Vocês têm noção disso? 400 anos antes de Jesus vir. E se cumpriu perfeitamente. Você sabia que o Antigo Testamento tem mais de 300 profecias acerca do Messias? E Jesus cumpriu todas elas? Se você pegar cada uma, você vai ver que Jesus cumpriu todas elas. Então, você pode ter certeza que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o seu Salvador. Que o inferno existe, que o céu existe, que as pessoas estão indo para o inferno, mas que Deus nos ama, que Deus quer salvar os pecadores e que Deus quer usar você, e que Deus é soberano e que Deus está no controle do mundo. Você pode ter certeza disso, você pode viver nessa realidade espiritual, né? Com essa fé no Filho de Deus, entregando a vida por Ele. Ele é o Salvador, realmente. Ele é o Salvador, realmente. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos dá esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos como as pessoas no mundo que vivem sem esperança. Se estivéssemos sem esperança, era melhor comermos e bebermos mesmo, porque não adianta de nada. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que em meio a esse mundo horrível, o Senhor Jesus Cristo nos dá esperança. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu todas as coisas por nós. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Cristo Jesus. Te agradecemos pelo que Ele fez por nós. Te agradecemos porque Ele veio como foi profetizado. Te agradecemos porque Ele é quem Ele diz ser. E Ele também transformou as nossas vidas. E Ele está conosco até hoje. E Ele não é um Deus longe, um Deus distante. O Senhor Jesus é um Deus perto. É um Deus que está em nós e por nós. E colocou o seu próprio Espírito em nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.